O pensamento que está arruinando a sua vida. Existe um pensamento, viu? E só um que é mais perigoso do que qualquer crise financeira, qualquer inimigo declarado. E esse pensamento entra na sua mente. De alguma maneira ele constrói morada, com sussurros, com mentiras, e ele vai matando você. Ele arruina tudo que você construiu. E não é sobre o que você faz necessariamente. Não é sobre o que você desenvolve. Não é necessariamente sobre aquilo que você coloca a mão na massa. Hoje, eu vou expor para você que esse pensamento que arruina tudo pode definitivamente já estar acabando com tudo que você construiu sem que você tenha percebido. De verdade, eu quero hoje mostrar para você uma ferramenta bíblica para você retomar o governo da sua mente e assim você desenvolver a sua jornada, o seu propósito. E você também. Tem um pensamento que muitas vezes arruina tudo. Sabe qual é o pensamento? Qual? É esse aqui, ó. O pensamento da exceção. O pensamento da exceção é o que muitas vezes arruina toda a conquista dos grandes homens, porque ele pensa assim, ó, comigo é diferente. Eu sou a exceção. Esse é o pensamento que pode pôr embaixo, no chão, tudo aquilo que os homens constroem, que as pessoas constroem, porque o pensamento diz isso, ele na verdade flerta com o pecado e acha que não vai cair. Quem acredita assim, não, comigo é diferente, eu sou exceção nesse sentido, ele quer ficar flertando com a mulher do amigo e acha que não vai acontecer nada. Lembra aquilo que a gente estudou agora há pouco aqui em Provérbios? Esse tipo de pensamento, comigo é diferente, eu sou exceção, é um pensamento que leva a gente a negligenciar a família só por um tempo. Lembra quando eu falava assim aqui em casa? Não, eu prefiro abrir mão da empresa X, do faturamento Y, para poder almoçar com vocês. Porque eu estava indo contra esse tipo de pensamento. Se eu simplesmente negligenciar o tempo com a família, pensando assim, ah não, daqui um pouco eu volto, eles vão me esperar. Se eu começar a ignorar os princípios de Deus por causa do meu negócio e ainda assim achar que eu vou prosperar, eu vou estar sendo levado por esse pensamento. O pensamento da exceção, não, comigo é diferente. Eu sou a exceção. Eu posso não ter tempo com a minha família e ainda assim ter uma família funcional. Não existe. Então, a ideia é que o orgulho precede a queda. Mas o pensamento de exceção é que pavimenta esse caminho. Então o cara não se torna orgulhoso imediatamente. Ele na verdade começa a pensar assim, não, eu domino isso aí. Não, comigo é diferente, comigo não é assim, eu sou uma exceção. O cara começa a achar que ele pode ficar flertando com o inimigo, com as coisas erradas. Ele sempre vai no limite. Ele fala, não, eu estou no controle aqui. E esse pensamento de exceção vai pavimentando o caminho do orgulho e logo o caminho da queda. É quando o cara ou a pessoa simplesmente acredita que com ele não vai acontecer. E tem aquilo que eu gosto de chamar de as três fases da ruína. A primeira fase da ruína é o isolamento. Aquela mentira que a pessoa conta para ela mesma, não, eu dou conta. Em todos os casos, para de ouvir mentores, não tem mais estratégia, para de prestar conta, não presta conta nem para mentor, nem para amigo, nem para esposa, nem para filhos, para casa. Ele realmente acredita que a inteligência emocional dele e o sucesso financeiro dele torna ele imune às quedas e ao fracasso. Então assim, ó, todo homem isolado, ele é uma presa fácil. Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então, é como que se de alguma forma ele estivesse confiando demais em tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele construiu. E essa é a primeira fase da ruína, quando o cara começa a andar sozinho demais. Quando o cara para, por exemplo, de ir almoçar na casa do amigo e compartilhar o coração. Lembra? Isso que a gente tem feito, né, nesses últimos dias. O cara simplesmente se isola, ele não sabe, mas está na primeira fase da ruína. Pergunta até aqui?
nenhuma. Tá tudo bem? Tudo bem. A segunda fase é aquela pequena concessão, quando o cara começa a dizer assim, não, é só dessa vez. Eu vou fazer só agora. Não, aqui é o seguinte, né? É o acesso que você não deveria ter, sabe? Aquela conversa que você não deveria alimentar. É aquela mentirinha branca do contrato. É quando você, não, vou colocar essa coisa aqui. E você pensa assim, não, isso aqui é só um detalhe. Aí você abre concessão, mas é exatamente esse detalhe que vai rachando o alicerce e você entra na ruína. Quando a gente fala da segunda fase da ruína, como pequenas concessões, não é aquela grande pedra no caminho, porque a grande pedra a gente olha, enxerga e desvia. A gente geralmente tropeça nas pequenas, né? Naqueles dentes da calçada, né? Onde tem uma elevaçãozinha que a gente não percebeu, vai lá. E aí se você tiver descalço ainda arranca o tampão. Tu já arrancou o tampão alguma vez? Já. Foi bom ou ruim? Foi ruim. Qual foi a concessão que você abriu? Por que você arrancou o tampão? Porque eu fui chutar a bola descalço. E provavelmente os pais já falaram, não vai mais brincar descalço. É. Eu confio que é legal brincar descalço. Mas de vez em quando corre um risco maior. Então, assim, essa segunda fase é quando essas pequenas concessões vão sendo abertas. Você vai dizer, não, é só dessa vez. Isso aqui é só um detalhe. Não, vai dar tudo certo. E a terceira fase da ruína é o ponto de ruptura. É quando a ruína chega, ela não avisa, ela simplesmente chega, ela só revela o que já está destruído por dentro. E aí o cara fica assim, pô, mas eu não percebi. Como é que eu não vi isso? Ah, óbvio, pô, você não deu conta de parar na primeira fase da ruína, não deu conta de parar na segunda fase. Chegou, veio. Eu quero convidar você que está assistindo, comenta aqui, vigilância. Eu quero saber se você já se pegou pensando que era uma exceção em alguma área. Seja honesto com você mesmo. Comenta aqui, vigilância, se em algum momento você já se percebeu nessas fases. E sabe qual é a raiz bíblica disso? Tem um exemplo que eu gosto sempre de contar, que é o exemplo de Sansão. Sansão, ele era o cara mais forte da Bíblia. Só que ele foi arruinado pelo pensamento dele. Sansão viveu essas fases da ruína, né? Ele foi abrindo concessões. Ele achou que a unção de Deus era um passe livre. Não, Deus me ungiu, Deus me chamou. Sabe esses caras que são homens de Deus, às vezes eles ficam levando a vida deles como um passe livre para fazer o que eles querem, que é contraditório à Bíblia. Então eles acabam achando que porque eles têm unção, eles podem desobedecer a Escritura. E isso não é verdade. Sansão, ele achou que podia brincar com perigo e sair ileso. Eu fico pensando, não mexe nisso. Sansão, ele não perdeu a força para os filisteus. Ele perdeu a força no momento em que ele simplesmente achou que era uma exceção às leis de Deus. Porque ele tinha um chamado, porque ele era um vocacionado, porque Deus chamou ele para libertar o povo de Israel dos filisteus. E aqui tem algo que eu sempre gosto de dizer, existe um tipo de técnica que a gente chama de vigilância do general. Já ouviu falar nessa, não? A técnica vigilância do general é o seguinte, tem pelo menos 3 passos. Você primeiro identifica o sussurro. O que é identificar? É sempre que vier esse pensamento, comigo não tem problema, aí você acende o alerta vermelho. A grande questão é que as pessoas, elas percebem o pensamento vindo, só que elas simplesmente deixam. No segundo passo, você precisa submeter ao conselho. Quando esse pensamento vier, você precisa contar com um amigo. Falar com alguém que você confia. Diz, cara, aconteceu isso, esse pensamento veio. E no terceiro passo, você então vai lá e corta pela raiz. Por quê? Se o pensamento é sobre um lugar, não vá. Se o pensamento é sobre uma pessoa, se afaste. Então, é você simplesmente cortar pela raiz aquilo que de alguma maneira está levando você a pensar que você é exceção. Se você começar a usar essa técnica de maneira prática, porque o pessoal às vezes tem uma ideia de técnica como uma coisa muito complexa, muito difícil. Não, é simples. Identificou o sussurro?
compartilha com alguém de confiança e se afasta do que tem que se afastar, pô. E aqui às vezes fica minha indignação, as pessoas elas não querem cair, mas elas não querem se afastar do que faz elas caírem. Não faz sentido. Você não gerencia o que te arruína. O que te derruba, você extermina, você elimina. Você tira da sua vida. Não dá pra gente ficar assim, mas pô, calma, né? Deixa eu ver. Tá fazendo mal? Tira da vida. Tá me levando a pensar que eu sou exceção? Tira da vida. Por quê? Existe uma transição que acontece quando você começa a desenvolver essas técnicas e dar esse espaço. Você transiciona de um homem forte para um líder. Você acaba percebendo que um homem que não governa esse pensamento, ele nunca vai poder liderar outros com integridade. Porque ele fica o tempo todo achando que ele é a exceção. E aqui está um problema sério. Se o tempo todo eu ficar achando que eu sou uma exceção, se o tempo todo eu ficar achando que comigo não acontece, eu não só não vou conseguir evitar minha queda, porque eu vou entrar nas fases da ruína, e mais dia menos dia eu vou cair, a questão é quando. E assim também eu não vou dar conta, não vou conseguir ser exemplo para ninguém. Então eu quero que você entenda hoje que o pensamento de comigo não vai ser assim, eu sou uma exceção, comigo não acontece, é exatamente esse tipo de pensamento que pode e talvez até esteja arruinando tudo que você construiu, tudo que você conquistou, ou tudo aquilo que de alguma forma você ainda está almejando construir. E é aqui que eu quero te encorajar. No próximo vídeo, nós vamos fechar um ciclo falando sobre liderança e empreendedorismo cristão. E é exatamente dentro desse contexto que eu vou mostrar como a sua força, a sua mente renovada se tornam em lucro sadio, legado, autoridade, entendimento do mercado. Então, olha que interessante, todas as vezes que eu penso em crescer, em construir, eu preciso ter esse entendimento de que eu não sou exceção. As coisas podem acontecer comigo também. Se eu não vigiar, eu caio. Se você não vigiar, você cai. Se você não vigiar, você cai. Então, eu e a sua mãe aqui em casa, todas as vezes que a gente vê uma notícia triste de um casamento que está acabando, a gente tem uma tendência natural de se reunir, orar e falar assim, Deus, tem misericórdia do nosso casamento. Porque eu e sua mãe, a gente não acha que a gente é imune. Por mais que às vezes os filhos acham, não, na minha casa nunca vai acontecer. E bom, às vezes dá sinais de que vai, né? No nosso caso não tem tanto sinal, mas ninguém está imune. A gente não pode ter esse pensamento de que comigo não vai acontecer, com a minha casa não. A gente tem que seguir o que a Bíblia fala, porque se a gente começar a negligenciar a família, os princípios, natural, vai acontecer. E é exatamente aqui que impacta o empreendedor, os negócios. E eu quero no próximo vídeo mostrar para você como isso vai ser útil. Faz sentido até aqui? Faz sentido. Quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, complementar com algo? Complementar falando o que o senhor já disse, né, que a gente não é uma exceção. E também dar um exemplo que eu, por ser filho de pastor, às vezes eu tenho esse de achar, tipo, na igreja eu sou uma exceção, porque eu sou filho do pastor. Mas até eu que sou filho do pastor também tenho que vigiar às vezes. É verdade. E a peia vai ser mais forte ainda. Ó. Então, se esse vídeo te confrontou, ele cumpriu o papel dele. Então, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, veja de alguma maneira como você pode servir, nos ajudar a crescer nesse canal. Nós queremos continuar contribuindo com você, contribuindo com o seu crescimento, com a formação integral do espírito, da alma e do corpo. Muito bom estar com você hoje. Quer dizer que você é o cara do display hoje. Então se inscreve aqui, acessa a playlist. Nós estamos animados com o futuro e acreditando que vai ser muito útil todo o nosso conteúdo disponibilizado aqui para você. Deus abençoe você, seja paternal em tudo que você fizer. Até mais. Tchau, tchau.